Então vamos lá, vídeo número 4, o meio técnico científico informacional. Então se você não assistiu os vídeos anteriores, os 3 vídeos anteriores, volta lá e assista os 3 vídeos anteriores e dê o seu like em cada um desses vídeos. Agora voltando para o vídeo número 4 aí. Então nós temos essa demanda crescente de associação por parte das pessoas, que se tornam grupos, se tornam famílias, se tornam comunidades e se tornam grandes grupos familiares. A sequência pode não ser exatamente essa, mas o fato é que esses grupos cresceram. E na medida em que eles crescem, há uma demanda cada vez maior por organização. Quanto maior o número de pessoas, maior a demanda por organização. E quanto maior a demanda por organização, mais cresce a necessidade de se criar hierarquias. Porque as hierarquias fazem parte do trabalho especializado. Não existe organização sem trabalho especializado. O que eu quero dizer por trabalho especializado? Cada um deve saber exatamente o que deve ser feito, quando deve ser feito e como deve ser feito. Então, se você pegar uma metáfora, uma analogia com uma escola, o professor sabe o que é ser professor, o professor de matemática sabe o que é ser professor de matemática, a inspetora sabe o que é ser inspetora e quando ela deve agir, quais são as incumbências dela, o que está dentro da sua alçada, o que está fora da sua alçada, o que é competência da diretora, o que é competência do professor, da coordenadora e por aí vai. Então uma organização é quando cada um sabe o papel a desempenhar. E obviamente as especializações elas não criam igualdade, ao contrário, elas criam desigualdade, porque os cargos têm competências e responsabilidades diferentes, no sentido de serem maiores ou menores, e por conseguinte têm remunerações também diferentes. Então, a origem da desigualdade social está justamente nesse momento. Obviamente, ela vai se aprofundando. E um dos pontos que ela se torna profunda é justamente quando o homem deixa de ser nômade e se estabelece como sedentário. Ou seja, ele deixa de migrar e aproveitar as vantagens operacionais de cada meio e se fixa num determinado meio e passa a modificar esse meio. Por isso que o Milton Santos usa o termo meio técnico. Paramos só no meio. Então, tudo isso que foi falado agora é para você compreender como esse meio geográfico teve a sua origem. Então, ela tem a sua origem nisso. Na organização humana, na especialização das atividades e, consequentemente, na criação de hierarquias. Então, para você não achar que eu tirei tudo isso da minha cachola, né? Lá no capítulo 2 do livro do professor Milton Santos, O Espaço, Sistemas de Objeto e Sistemas de Ação, capítulo 2, eu estou na página 63, mas não sei se você está com o livro de PDF ou não, então você pode consultar lá e comprovar que isso está no texto. Então, os geógrafos Philippe e Geneviève Pinchemel, então se você colocar no PDF aí, Pinchemel, você vai achar aí esse trecho. Nos recordam de que os homens são seres de ação. Eles agem sobre si mesmos, sobre os outros e sobre as coisas da terra. Então nós já vimos que os homens agem sobre si mesmos. Então o homem percebe que ele precisa se associar. Quando ele se associa, ele age sobre os outros. E agora vamos ver, ele age sobre as coisas da
terra. Que coisas da terra são? O meio geográfico. E o que é agir? O que é ação? O que é um ato? Lá vai o professor Milton Santos filosofando. Inspirado em T. Parson, Skills e Rogers, nos lembra que um ato é formado de um comportamento orientado. 2. Que se dá em situações. E característica 3. Que é normativamente regulado. Característica 4. Envolve um esforço ou uma motivação. Então, essas são as características da ação do homem no meio geográfico. Nós continuaremos essa leitura no próximo vídeo. Então, não esquece de deixar aquele like se você gostou desse vídeo e deixar seus comentários aí, ok? Até o próximo vídeo.